Olá, tudo bem? Muito boa tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo. Gostaria só de lembrar que essa live está sendo gravada, mas logo depois da gravação da live nós estaremos aqui. É só olhar na descrição do vídeo, num outro link em que responderemos as questões que vocês tiverem em relação ao que nós estivemos conversando hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre o primeiro ano, né? Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela, né? Então, hoje nós vamos, espero que vocês estejam vendo, né? Hoje nós vamos falar sobre números, né? O ensino e aprendizagem de números no primeiro ano. Muito bem. Como nós já vimos anteriormente, né? Como nós já observamos, né? Os números possuem múltiplas utilidades. E isso é muito importante para que a gente possa ter essa perspectiva com relação ao ensino dos números, né? Então, como nós vimos no encontro passado, os números são utilizados tanto para localizar, como endereço, distância, né? Como ele é usado também como identificador de datas, qual é a data do meu aniversário, né? Um número de telefone, um número da página que eu estou eventualmente de um determinado livro. Ele serve também para ordenar, né? Andar de um apartamento, por exemplo, mora no quinto andar, ou mora na posição de uma competição, ele chegou em primeiro, chegou em 32º, né? Também ele serve como medida, né? Nós usamos em relação a peso, altura, volume, né? Também podemos utilizar ele para o cálculo, né, das operações, enfim, para uma infinidade de utilizações que nos ajudam a organizar o mundo em que vivemos. Nós já observamos também, né, que a aprendizagem dos números ela é um processo longo e um processo bastante complexo, né? Ele envolve o desenvolvimento de estruturas mentais, né? Envolve várias noções que devem ser desenvolvidas. Algumas delas nós já discutimos no encontro passado, principalmente porque estávamos tratando da pré-escola, mas ainda retomaremos algumas no decorrer da nossa live de hoje. Não se esqueça que todo o material da live está disponível, vocês podem baixar, né, para fazerem anotações ou o que vocês acharem mais adequados. Isso foi colocado lá no grupo dos inscritos, então espero que vocês tenham observado essa orientação. Nós também já observamos que são muitos os aspectos que acabam envolvendo, e algum deles nós discutimos no encontro anterior, mas ainda vamos ver outros aspectos que são muito significativos para a aprendizagem e ensino de números, né? Mas, para tanto, nós precisamos refletir sobre alguns aspectos desse processo. Primeiro, nós promovemos, de fato, um ensino que possibilita que as crianças aprendam a utilizar os números, né? Uma outra reflexão, nós organizamos tarefas ou atividades que exploram essas utilizações, porque, veja bem, só um ensino organizado, né, planejado, é que vai auxiliar o professor a atingir os seus objetivos de aprendizagem. Para isso, a gente precisa promover essa reflexão. A outra coisa é, nós usamos o cotidiano e as necessidades que observamos no nosso dia a dia como ponto de partida para essas aprendizagens. Não se esqueça que estamos falando de crianças com 6 anos de idade, né, e que é muito mais fácil o processo de ensino e de aprendizagem quando a criança consegue observar o seu entorno e consegue fazer dessas aprendizagens serem utilizadas no seu dia a dia. Nós destinamos um tempo para promover essas aprendizagens, ou elas ocorrem aleatoriamente, ou, movidos pelo senso comum, né, das crianças, nós acreditamos que elas já têm determinados conceitos apreendidos. E a outra questão mais importante também, é se nós organizamos esse ensino de forma sistemática. Não basta, né, nós trabalharmos apenas uma vez uma determinada atividade,
porque ela vai desenvolver uma determinada habilidade ou vai ajudar as crianças a desenvolverem determinados conceitos. É necessário que isso seja retomado uma, duas, três, tantas vezes quantas forem necessárias para que eu consiga fazer com que o meu aluno se desenvolva. Lembre-se, trabalhamos sempre com classes que são multifacetadas. Crianças que aprendem de diferentes formas, crianças que aprendem em diferentes momentos. Então, muitas vezes, o mesmo conceito, ele precisa ser trabalhado inúmeras vezes, até que essas crianças consigam, né, apreender o seu significado e possam se desenvolver nesse percurso. Façam essa reflexão sobre o ensino que vocês desenvolvem. Acredito que a gente vai aprender muitas coisas observando a nossa prática. Muito bem. Então, sabemos que são inúmeras coisas, e então o que nós devemos fazer, né? A primeira coisa é realizar uma avaliação diagnóstica. Nós já falamos sobre avaliação diagnóstica, né? Que é a gente identificar o nível de desenvolvimento real dos nossos alunos, né? O que eles sabem, para que a gente possa identificar o que eles precisam saber. Como nós vimos, né, nós trabalhamos na zona entre o desenvolvimento real e o potencial, que é a zona de desenvolvimento proximal. E é aí que o trabalho do professor é extremamente significativo. Ele vai planejar de acordo com as necessidades que ele observa no seu grupo classe, né? Para tanto, o que nós podemos utilizar, né? Nós vimos no encontro que uma das possibilidades é o uso das provas operatórias. Elas são uma boa referência para saber se as nossas crianças já apreenderam determinados conceitos e se elas já desenvolveram determinadas estruturas de pensamento, né? Mas também nós temos outros instrumentos, como, por exemplo, a nossa observação, a comunicação no sentido, assim, de saber ou perguntar para o aluno, né? Por que ele fez aquela determinada organização, né? Que critérios ele usou, por que ele fez daquela forma, ouvir o que os colegas, né? Todos os alunos, o que eles dizem entre eles também. Isso é um instrumento extremamente importante para que a gente consiga observar qual é a forma de raciocínio dos nossos alunos e podermos, desta forma, fazer as intervenções necessárias para que essa aprendizagem possa se consolidar. Sobre o sistema de numeração, nós sabemos que são muitas as aprendizagens necessárias. Nós vimos no encontro passado algumas questões que foram postas pelo professor Lorenzato, quando ele diz assim, olha, é preciso que a criança tenha apreendido o que é grande, o que é pequeno, o que é maior, o que é menor, o que é grosso, o que é fino. E aí ele citou uma série de elementos que são necessários que as crianças tenham introjetado, que elas conheçam e saibam, né, o seu significado, tenham aprendido o que significa esses conceitos, para que ela possa desenvolver. Eu listei aqui dois desses pares, ou dessas trincas, que nós vamos explorar bastante com os alunos do primeiro ano, que é preciso que eles tenham aprendido. É o que é mais, o que é menos, o que vem antes e o que vem depois, né? Porque o nosso sistema de numeração decimal, ele tem algumas características que é importante a gente relembrar. Primeiro que ele utiliza símbolos, 10 símbolos, que são os algarismos indo-arábicos, que vai do 1 até o 0, ou do 0 até o 9, né? É preciso lembrar que esses símbolos, eles são arbitrários, então as crianças, assim como aprender a ler e a escrever, o significado de um determinado fonema para um grafema, né, ele é arbitrário, os números também. Então, as crianças precisam compreender que essa é uma notação que ela precisa fazer e como é que ela se organiza. Então, no nosso sistema de numeração decimal, nós temos 10 símbolos, que vai do 0 até o 9. Né? Nós temos uma outra característica desse sistema de numeração, por isso que ele chama decimal, porque ele tem uma base, né, que é a base 10, que é como se agrupam os números ou determinadas quantidades, né, de uma determinada ordem, numa determinada ordem e numa determinada classe,
né? Então, essa base de agrupamentos, né, de base 10, não é uma coisa simples, é uma coisa simples para nós, que já introjetamos, já conceituamos isso, mas não é simples para os nossos alunos, né, que tentam descobrir como é que esses números se organizam. A outra é que sabemos que ele é um sistema posicional, ou seja, dependendo da posição que esse algarismo ocupa numa determinada ordem ou numa determinada classe, ele tem um determinado valor, né? Então, nós só temos 10 símbolos, e esses 10 símbolos representam todas as quantidades que nós queremos utilizar. Ele também é multiplicativo, né? O algarismo é sempre múltiplo de uma potência de 10. Então, eu tenho na casa da dezena, digamos assim, se eu tiver uma dezena, eu sei que aquele 1 é multiplicado por 10, na centena é o número multiplicado por 100, no milhar é o número multiplicado por 1000, e assim sucessivamente. E ele é também aditivo, significa, né, que a soma dos seus valores posicionais, né, vai me dar o número correspondente. Por exemplo, 523, eu somo 500 mais 20 mais 3, e eu sei que é o 523. Todas essas características necessitam de um longo processo de aprendizagem, né? Elas não se dão apenas através do ensino, mas através da reflexão que o aluno faz sobre tarefas que o professor vai colocar ou vai propor para que eles desenvolvam. Por onde nós começamos? Muito bem. Basta a gente ensinar essas coisas para os nossos alunos? Não. Primeiro, então, a gente precisa trabalhar o que nós chamamos de senso numérico infantil. O Van der Walle tem um livro bem interessante, está no final das referências, e uma parte dele acho que está no Google Books, que vocês podem acessar, né? Mas é um livro muito interessante, porque ele trabalha ao mesmo tempo todo o conhecimento matemático necessário para diferentes temas, né, da matemática nos anos iniciais, né, aliás, na educação básica, e também propõe sugestões de tarefas e de atividades. Eu vou usar bastante o Vale como referência, né, e depois vou usar outros autores também, mas também deixando para vocês que vocês explorem esse material para que vocês possam aprofundar, não só elementos práticos, como também elementos e informações essenciais para o nosso conhecimento matemático, para que nós possamos ensinar aos nossos alunos. Então, uma das coisas que nós precisamos é estabelecer relações de mais, de menos e de igual, porque nós estamos trabalhando com quantidade, né? São relações que vão contribuir para que a criança conceitue o número de forma global. Então, por exemplo, quem tem mais, quem tem menos, e como que eu posso explorar esses conceitos de mais e menos? Eu posso usar, por exemplo, os cartões, né, esse tipo de cartões, né, com registro de uma determinada quantidade, para identificar o que é que tem menos, o que tem mais, o que tem igual, mas também vocês podem usar, né, diferentes elementos do cotidiano das crianças. Temos mais tênis ou mais sandálias? Temos mais meninos ou mais meninas? Ou temos igual? Quanto temos a mais? Quantos temos a menos? Né? Que são situações do cotidiano que o professor pode usar, pode explorar. Seja, às vezes, no refeitório, seja nas brincadeiras que eles estão fazendo, né? Nas atividades cotidianas de sala de aula, como, por exemplo, ao distribuir cadernos, ou ao distribuir lápis, né? Coisas que o professor pode usar para explorar, né? Então, esses cartões são interessantes, né? Outras coisas, outra atividade que nós podemos fazer é fornecer, por exemplo, uns 8 cartões, né, com conjuntos de 4 a 12 objetos, né, ou blocos pequenos, ou outro objeto qualquer, tampinhas, o que vocês tiverem, né, e puderem utilizar, e também cartões com as palavras mais, menos ou igual. Eu não preciso usar a notação matemática, eu posso usar a palavra mais, posso usar a palavra menos, posso usar a palavra igual, ou posso também estabelecer com as crianças um determinado símbolo que eu vou
usar naquele momento para dizer que tem mais, que tem menos ou que é igual. Solicitem que eles façam coleções com esses objetos, né? E que eles comparem essas coleções. Qual tem mais, qual tem menos, qual tem igual, quantos a mais, quantos a menos, né? Isso é bem interessante. Também posso distribuir para cada um dos alunos cartões com uma determinada quantidade, né? Que vão ser variadas aí de elementos, e perguntar para que eles procurem, por exemplo, os que têm mais, os que têm menos, o que tem igual, né, o que está no cartão. Posso também explorar isso, né, como já disse, nas situações do cotidiano. Estou só dando algumas sugestões, né, de coisas que vocês podem fazer, que seria um material específico para isso, mas também posso usar isso daí a partir de coisas que vocês observam e desenvolvem no cotidiano, né? Então, essas situações do dia a dia são extremamente significativas, né? Porque elas têm sentido para o aluno, e à medida que elas têm sentido, faz sentido também você explorar os conceitos que estão subjacentes a ela, né? De acordo com o Vale, ele diz que as primeiras contagens, elas envolvem duas habilidades, e essas são duas habilidades necessárias para que a gente trabalhe esse sentido numérico, né? Uma delas é listar nominalmente a ordem, né? 1, 2, 3, 4, que é o que a gente diz a cantilena, né? A criança, ela consegue dizer o que é 1, o que é 2, 3, 4, ela consegue dizer essas palavras sem que ela compreenda, mas é necessário que ela estabeleça essa ordem, né? Porque é uma ordem arbitrária, como nós sabemos, né? Ela não tem nada que liga por que é 1, 2, por que não é 3, 2, 1, né? Por que não é uma... Porque foi estabelecido essa nomenclatura, né? Então, a criança precisa primeiro ter essa ordem de contagem, né? E aí, ela vai associar essa contagem com a quantidade. 1, 2, qual tem mais, né? 1 ou 2? Quantos a mais, né? Para que ela também vá percebendo nessa sequência a questão do mais um, né? Que de um para o outro eu sempre vou acrescendo mais um. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas a gente vai, então, associar a quantidade. E aí, algumas observações, né? As crianças aprendem a contar. Lembre-se que nós dissemos isso no nosso outro encontro. Mas esse é um conhecimento social, né? Isso não significa que elas compreendem a cardinalidade e a sua conexão com a contagem, né? Elas aprendem porque aprendem através de algumas atividades, né? Por isso que é necessário verificar o que elas sabem, né? Peça que elas contem o número de objetos no cartão, pode ser que ela conte, né? Mas ao ser perguntada da quantidade, ela vai retomar a contagem. Então, assim, as crianças que já apreenderam, né, que contar envolve o resultado de uma determinada quantidade, ela não vai voltar para contar novamente, né? Então, essas pequenas observações é importante porque isso vai dando para o professor qual é a evolução da criança, né? De como que ela está se desenvolvendo. Então, peça para que elas contem e vão associando, peça para que separe a mesma quantidade de objetos que ela observa no cartão. Então, você tem um cartão lá, ou com o número 5, ou com 5 bolinhas, peça para que ela separe isso, né? Observa se ela reconta, se ela separa 5 e deixa lá, ou se ela vai ter que recontar, né? Veja como ela conta, se ela não conta 2 vezes o mesmo objeto, né? Lembra no videozinho que nós vimos da menina no encontro passado, que ela estava contando as moedas, e aí, assim, visualmente, ela até identificava que eram 5, mas ela não conseguia associar a hora que ela ia dizendo 1, 2, 3, 4, ela ficava 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí passava, ela não acompanha ainda, né? A ação de contagem de um em um, né? Ao que significa, né? A essa quantidade. Então, observe para ver se ela reconta, né? Se ela pega a quantidade de uma forma confiante, ou ainda se ela precisa associar, né? Com os objetos que ela pega com o cartão. Então, ela pega 1, põe lá, pega 2, põe lá. Então, como é que essa criança esse processo, né? Então, nas primeiras contagens, ela vai recitar essa sequência, é uma recitação, né?
que ela vai aprendendo, porque enquanto conhecimento social, elas aprendem essa sequência dos números, e só posteriormente é que elas vão associar a palavra ao símbolo e à quantidade. Veja, uma coisa é eu falar o número, a outra coisa é eu identificar qual é o símbolo desta palavra que eu estou dizendo, e a outra coisa é associar essa quantidade. Então, são vários processos, né? Então, como eu posso trabalhar isso daí? Com as cantigas de roda, se é só essa recitação, a galinha do vizinho, bota ovo amarelinho, e uma série de outras brincadeiras que vocês sabem, e que muitas vezes trabalham com as crianças, mas até algumas vezes não têm a preocupação de observar o conhecimento que as crianças têm sobre isso, né? Então, vocês podem também, conforme a criança vai andando, vai batendo palma, cada palma ela vai contando, né? Pode contar as coisas da sala de aula, né? Contar quantas carteiras, quantas crianças, quantos meninos, né? Então, fazer essa atividade de contagem, né? Para que a criança vá compreendendo que o que está ao seu redor pode ser contado, né? Pode ser quantificado. Aí tem um outro processo que é escrever e reconhecer este número, né? Ela não está relacionada aos conhecimentos numéricos, ou seja, associar a questão à quantidade, né? É semelhante a aprender a ler e escrever, né? Associa-se a palavra a um determinado símbolo. Então, eu sei que o 1 é 1, 2, 2, né? E aí eu vou aprendendo a desenhar esses números, né? Porque a escrita é importante também para que ela tenha uma forma de registro, né? Então, ela pode, né, escrever o número associando ou não a quantidade. É importante que sempre que vocês puderem, associem esse número à quantidade, porque esse é outra parte do processo que eu também vou ter que desenvolver. Mas observe que são processos diferentes. Um é dizer o nome do número, a outra é identificar o nome ao número e a outra é identificar o nome e o número à quantidade. E isso precisa estar muito claro para nós, professores. Então, devemos ensinar o traçado dos números, como é que nós escrevemos, né? A gente sabe que tem uma série de algumas crianças que trabalham, que escrevem os números de forma espelhada, né? Então, isso acontece porque ela ainda não desenvolveu a questão da lateralidade, né? Então, isso é comum, mas muitas vezes ensinando o traçado dos números, a gente também auxilia nesse processo, né? Ainda nessas primeiras contagens, como que a gente pode explorar? Envolva as crianças em jogos ou atividades de contagens e comparações, né? Por exemplo, jogos de tabuleiros e dados, então eu jogo dadinho, a cada dadinho tem que andar uma casa, ou a cada dado que eu jogo eu tenho que fazer um risquinho, né? A cada dado, quando eu contar, ver a quantidade, eu vou fazendo risquinho, né? Explore, por exemplo, no jogo de dados e tabuleiro, quantas casas já andou, quantas casas faltam, se andou mais do que falta, e outras intervenções que vocês podem fazer, né? Se vocês puderem associar todas essas ações a registros, né? Deixem que as crianças registrem como elas sabem, mas de modo a que ela possa contar depois para o colega como é que foi esse processo do jogo, por exemplo, né? Então, ela jogou tanto, primeiro ela fez tantas, vamos supor, um jogo de dados para retirar feijões de um copinho, né? Então, ela jogou, primeiro ela tirou 5, depois ela tirou 3, depois ela tirou 6, e aí ela vai marcando, e ela é capaz de, com esse registro, né, dizer para o colega como é que foi esse processo. O registro das crianças é extremamente importante, porque ajuda as crianças a organizar o pensamento, ajuda a organizar as suas ações, né? E também a ter como memória o processo, para que ela possa refletir sobre o processo. Não é possível haver reflexão se não há um registro, né? Então, seja de que natureza for, através dos números, através do desenho, através da separação visual, né, que ele vai fazendo, ele põe 5, depois ele põe 3, depois ele põe 4, então ele consegue, né? Aí isso também é um registro e isso é extremamente importante, né?
Muito bem, compare quantidade de alunos com os cadernos, mochilas e cadernos, sapatos e alunos, tênis e alunos, sandálias e alunos, né? Uma série de, por exemplo, uniformes, dependendo do local, se usam uniforme de manga curta, de regata comprida, quantos estão de manga comprida, quantos de regata, tem mais de regata ou de manga comprida. Explore esse cotidiano, né, que ele é extremamente rico, né, a partir dos jogos, tantos jogos que o professor também pode observar na hora que as crianças estão no recreio, né? Distribua, por exemplo, lápis para os alunos, verifique se faltou lápis, se sobraram alguns lápis, né? Quantos sobraram, quantos a mais, quantos a menos, né? Então, olha, eu tenho 30 lápis, eu quero que vocês distribuem aí. Quantos lápis faltaram? Quantos lápis sobraram? Né? Ah, sobraram 5 lápis, né? Então eu tenho menos pessoas, né? E mais lápis, ou tenho mais lápis e menos pessoas, né? Como é que as crianças observam isso? Parece muito simples para nós as respostas, né? Mas lembre-se que as crianças ainda estão desenvolvendo as suas estruturas de pensamento e ainda estão apreendendo determinados conceitos. Muito bem, ainda durante as primeiras contagens, eu posso também trabalhar a questão da sequência numérica, né? Que seria a nossa seriação, que ela pode ser de forma extensa, né? Para que eles possam compreender que uma representação envolve dezenas, centenas ou mais, e ela é sempre representada por mais um. Para a criança compreender, né? Do 1, né, do 0 ao 9, né, é importante que ela perceba que o 2 é o 1 mais 1, que o 3 é o 2 mais 1, que o 4 é o 3 mais 1, e isso não é simples, né, porque isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, o que é o 1 ou 2 a mais, né, é um outro também, um outro trabalho que nós temos que fazer para que as crianças consigam se desenvolver. Muitas de vocês, né, muitas professores e professoras perguntam até quando a quantidade que eu vou trabalhar no primeiro ano, né? Eu diria o seguinte, né, nós sabemos que a partir dos 5 anos as crianças compreendem a cardinalidade e a conexão com a contagem, então elas ultrapassam o 10, ultrapassam o 20, ultrapassam o 30, porque elas descobriram a mecânica da contagem. Depois do 20, né, então é 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Repete. 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 40. Ela apreende esse mecanismo da contagem, mas não significa que ela entenda qual é esta quantidade, né? Então, eu vou trazer aqui algumas sugestões de trabalho até 10 ou até 20, né? Porque depois vocês podem ir explorando. O importante é compreender ou perceber se as crianças estão conseguindo, né, conceituar, né, ou desenvolver, apreender conceitos, né, que são significativos para que ela consiga ir para outras aprendizagens. Então, observe se os seus alunos já fazem essa conexão, né? Ele consegue, por exemplo, perceber que, né, que o 4 é o 3 mais 1, né? Ou o 4 é o 2 mais 2, né? Que 2 mais 1 é igual a 4. Então, nas situações do cotidiano, do jogo com dados, né? Das brincadeiras de passos que se dá e tudo mais, né? Essas questões vão sendo trabalhadas, né? Num primeiro momento, de uma forma muito espontânea, né? Mas que com a intervenção do professor, ele vai estar atento para que isso se transforme em conhecimento matemático, né? Implemente quantidades maiores para a contagem, né? Associe quantidades maiores, reconhecendo aí os números a partir da observação que você, como professor, tem, né, do desenvolvimento dos alunos. Muito bem. O Vale também diz que é preciso desenvolver um senso numérico inicial, né? Então, antes da gente poder trabalhar, né, às vezes a gente, no intuito, né, de que os nossos alunos apreendam, que eles tenham muitos conhecimentos matemáticos, nós acabamos pulando algumas etapas, né?
Então, todas essas questões que eu estou trazendo para vocês, elas são extremamente significativas para que os nossos alunos consigam operar com os números. Mais para frente, vocês vão ver isso depois com a professora Sandra, com a professora Nelma, né? Como pode ocorrer esse processo. Então, o Vale vai dizer que é preciso desenvolver um senso numérico inicial. O que é esse senso numérico? Né? É a capacidade de compreender o tamanho dos números, né? E que eles podem se desenvolver de vários modos. Há várias formas de pensar sobre os números e a gente pode representar esses números de diferentes formas, né? Isso não é tão simples assim. Aliás, é extremamente complexo para os nossos alunos, principalmente os nossos alunos do primeiro ano, né? Então, todo esse senso numérico, ele, na verdade, ele não se desenvolve só no primeiro ano, ele vai sendo desenvolvido, né, ao longo, na verdade, de toda a educação básica, né? Conforme eu vou aprofundando o meu conhecimento matemático, eu preciso também aprofundar este conhecimento do senso numérico. O que envolve esse senso, né? Primeiro, uma das coisas são as relações, né, numéricas de 1 a 10. Né? Elas são extremamente importantes, significativas, que muito mais para frente os alunos vão utilizar isso, por exemplo, no cálculo mental, na resolução das operações. Né? Uma dessas relações são as relações espaciais. A criança precisa reconhecer que a quantidade de um conjunto de objetos, né, elas têm um determinado arranjo, e eu nem preciso contar. A hora que eu bato o olho, eu já sei, ali tem 2, ali tem 5, ali tem 6, né? Alguns estudos dizem até, né, que alguns animais, algumas aves, elas têm esse senso numérico espacial, né? Ela é capaz de reconhecer uma determinada quantidade quando ela visualiza. E aí tem algumas aves que chegam a reconhecer até 4 ou 5, né? Então tem um livro que se chama Numeramente, é um livro do Fayol, e ele vai falando um pouco sobre essas pesquisas, né? A outra relação que a gente precisa trabalhar para esse senso numérico inicial se desenvolver é aquilo que nós já havíamos dito, de mais 1 e 2, ou menos 1 e menos 2, né? Mais do que contar para frente ou para trás, né? As crianças precisam saber que o 7, ele é mais do que 6 e 2 a menos do que 9, né? Então, aquilo que a gente falou de compreender a seriação, né? Esses nossos números, eu tenho que saber que o 5 é menor, é 2 a menos do que 7, ele é menor do que 9, ele é menor do que 10, ele é menor do que 6, né? Mas também que ele é maior do que 2, né? Ele é maior do que 2 mais 2, ele é maior do que 2 mais 1, né? Então, esta compreensão é algo que se trabalha com a criança, não é algo que a criança adquire espontaneamente. Então, nessas relações numéricas, a gente tem também o que o Vale chama de âncoras ou marcos de referência do 5 e do 10. Como o nosso sistema é de numeração decimal, então o 5 e o 10 são números nos quais nós apanhamos o nosso conhecimento, mesmo que nós não tenhamos isso claro ou de forma consciente, né? Então, a gente desenvolver essas relações ajuda muito no cálculo mental. Eu sei que 7 3 é 10, então se eu tiver 47 mais 13, eu sei que vai dar 10, aí eu somo, né, as dezenas e sei que eu vou ter um número de 60, né? Então, isso me ajuda porque eu tenho esta relação com o 10. Mas também as crianças fazem relação com o 5 também, né? 2 e 3 é 5, 4 e 1 é 5, né? 2 mais 2 mais 1 é 5. Então, essas relações facilitam muito na hora do cálculo mental. E uma outra relação numérica é a relação de parte todo. Eu tenho que conceitar que um número, ele pode ser composto, por exemplo, de duas partes, como, por exemplo, o 7, que ele pode ser pensado como o 3 e o 4, como o 5 e o 2, como o 6 e o 1, e aí sucessivamente, né? É o que a gente fala, né, de inclusão, né? O número, ele vai sempre num processo de inclusão. O 7 inclui dentro desta quantidade, uma série de outras anteriores.
Então, eu trouxe aqui algumas sugestões, né, que estão lá no Vale, de como eu posso trabalhar, por exemplo, a capacidade espaciais. Eu posso, em exercícios diários, né, usar placa com pontos, né, por exemplo, essas placas, né, e padrões, né, onde, por exemplo, eu posso ter cores diferenciadas. Então, eu tenho aqui, né, o 1, o 2, o 3. Veja que aqui eu já tenho o padrão do 2 e mais o padrão do 1, né? Eu não sei se dá para perceber, mas nos slides que vocês têm acesso, fica muito nítido. Eu tenho aqui um vermelho. Aqui, por exemplo, né, eu tenho o 4, né, que ele a configuração do 2, ele pode ser assim, ele pode ser assim. Então, são vários padrões, né, que são as sugestões de padrões, né? Então, eu posso usar essas placas, né, e eu faço uma plaquinha do 1, do 2, do 3, né, com pontos, né, e para que as crianças observem e identifiquem. Eu posso mostrar essas placas, pedir para ele copiar, né, isso daí nas fichas que eles têm, aí dizer para ele, por exemplo, eu mostro a placa muito rapidamente, digo assim, quantos pontos você viu? Né? Porque aí ele não precisa ir lá e contar, ele consegue identificar visualmente essa quantidade. E isso é extremamente importante para que a criança vá desenvolvendo o seu raciocínio. Né? Como que ele viu? Né? Ah, eu vi 3. Como que você viu? Como é que estavam organizados? Ah, eu vi 8. Como é que eles estavam organizados? Né? Ainda dentro dessas relações espaciais, né? Eu posso usar as placas, né? Então, fazer essas placas por flash de 2 ou 3 segundos, né? Quantos pontos tem nessa placa? Aí eu posso também perguntar como ele viu. Posso fazer jogo de dominó, né? Onde ele vai achar o igual, né? Só que o jogo de dominó eu uso menos padrões, né? Ele vem até o 8 só, e ele tem, aliás, até o 6, e ele tem uma forma fixa de ser, né? Mas também eu posso fazer um jogo de dominó com padrões diferenciados, né? Posso fazer também com vários padrões, posso fazer o padrão com um número, então ele vai ter que associar o número de padrões das pintas com o número, né? E aqui, por exemplo, né, eu tenho um exemplo do 5, né? Que é a forma, né, mais habitual que a gente conhece, e aqui um 6, com uma forma menos habitual, né, menos frequente. A outra relação, então, essa questão espacial é bem isso, né? A criança conseguir identificar que uma determinada quantidade de pintas, e aí ela vai conseguir extrapolar isso depois, mais tarde, para objetos, diferentes tipos de objetos, e vocês podem também trabalhar com isso, para que ela consiga perceber, né, de que número nós estamos falando, né? Qual é a relação desses números. Aí eu tenho também a relação de mais 1, mais 2, menos 1 e menos 2, né? Que muito mais do que contar para frente ou contar para trás, né? Aqui a gente tem um exemplo, né? 6 mais 1 é 7, 7 mais 2 é 9, 9 menos 2 é 7, 7 menos 1 é 6. Essa é uma forma de representação, mas é importante também como é que os alunos vão representar essas formas. Como que eu posso desenvolver isso daqui? Dou 10 fichas para cada criança e dados com face 1 e 2. Né? Defino uma quantidade de fichas que são colocadas na mesa, joga o dado e vai acrescentando as fichas de acordo com a quantidade que a criança obtém no dadinho, né? E ela pode registrar também. E aí você vai perguntar quantas fichas você tinha, por isso a importância do registro, né? Porque nem sempre também eu vou estar lá com aquele meu aluno no mesmo momento em que ele estiver desenvolvendo esse jogo. Quantas fichas tinham? Quantas fichas tem a mais? Quantas ficaram? Né? Posso contar para trás, né? Eu posso ir retirando fichas, eu posso fazer um jogo de mais e de menos, ou posso fazer um jogo de mais e de menos também, né? E aí, algumas observações, né? Utilize essas situações do cotidiano para trabalhar essa contagem de 1 e 2. Né? Um passo para frente, um passo para trás, né? Essas situações vão ajudar nesse pensamento mais flexível sobre o número, né? E as ideias iniciais, né? De adição e de subtração, né?
Utilize diferentes tipos de registros, né? Desenho, colagem, papel quadriculado, né? Eles podem ser feitos individualmente, eles podem ser feitos em grupo, ele pode ser feito na lousa, no grupo todo, né? Assim como a gente diz que na alfabetização a gente tem o texto coletivo, a gente diz que a gente tem o colega que é o escriba, também na matemática isso se aplica, né? Eu posso fazer um texto coletivo na lousa, pode o professor ser o escriba e fazer essa representação, eu posso chamar um aluno para fazer essa representação. Tudo isso vai depender muito do nível de desenvolvimento dos meus alunos, né, e das possibilidades que eles têm de fazer esses registros. Há crianças que entram no primeiro ano com um nível de desenvolvimento maior, ou porque frequentaram a pré-escola, né, ou porque tiveram acesso a jogos, a intervenções, né, fora do ambiente escolar, né, e outras crianças que não tiveram isso, né. Então, elas vão precisar de mais, né, possibilidades, mais tarefas, mais atividades, de vivenciar isso, né, com mais intensidade, né, para que ela consiga progredir. Todas as crianças são capazes de aprender, né? O que nós precisamos é saber como atingir aquela criança para que ela consiga se desenvolver. E essa é uma tarefa nossa, enquanto professor mediador, né? Podemos também usar a reta numérica, né, para explorar essas relações de mais um, de mais dois, né? Nós exploramos muito pouco o uso da reta numérica, ela é extremamente significativa. A gente pode usar a reta numerada, né? Então, a régua é um bom material para isso, mas o professor também pode, por exemplo, colar na lousa, na parede, né? Ter uma reta numerada e ir explorando isso com os alunos, né? A outra coisa são as nossas âncoras, os marcos, né, do número 5 e do número 10, né, que o Vale também disse que é necessário. Por quê? Porque elas são relações úteis para pensarmos combinações numéricas, né, para o cálculo mental. Eu sei que, por exemplo, 1 e 9, 8 e 2, 7 e 3, 6 e 4, 5 e 5, né, o inverso também. E essas são relações muito poderosas, muito potentes, como diria minha amiga Graciosa, para que a gente possa utilizar no cálculo mental. Como que eu posso desenvolver isso, né? Eu posso trabalhar, nós já falamos sobre as fichas da dezena, né? Nós já trabalhamos um pouco sobre elas, né? Então, eu posso usar esse quadro da dezena, que é um quadro com quadrículas, né? 5 quadrículas em cima, 5 embaixo, né? Ou, para os menores, eu posso usar só uma reta com só uma parte, né, com 5, né? A primeira fileira eu posso preencher com alguns pontos, né? Então, veja aqui no nosso exemplo, eu tenho aqui, né, 5 quadrículas, eu tenho a primeira com 1, eu vou completar com quanto? Com 4. Eu tenho 3, vou completar com quanto? Com 2. Tenho 2, vou completar com 3. Então, fornecer essas fichas, né, e dar material de contagem, ou tampinhas, ou botões, né, para as crianças, ou mesmo sementes, grãos, né, é bastante útil, né. Então, dê 5 fichas para cada um dos seus alunos. Peça que eles organizem, por exemplo, 3 fichas na fileira de baixo, né, coloque apenas uma em cada um dos espaços, da forma que eles acharem mais convenientes, né? Então, as crianças podem fazer isso em grupo, cada um organiza o seu tabuleirinho com a quantidade de suas fichas, pede para que o colega, né, complete quantas precisa para completar com 5, né? Pergunte sempre para os alunos. Aqui também tem um material que eu já vou mostrar para vocês, já vou falar sobre ele, mas quando vocês estiverem fazendo isso, pergunte para as crianças, né? O que você pode nos dizer, né? Sobre o 3, sobre o que você está observando aí no seu quadro. Quantas fichas você precisa para completar o quadro de 5? Podemos dizer que 3 mais 2 é igual a 5? Podemos dizer que 2 mais 3 é igual a 5? Explore todas as possibilidades que as crianças apresentarem. Não há uma resposta certa ou resposta errada. Todas são possibilidades que nos permitem perceber essa flexibilidade dos números, né? Pode ser que a criança coloque um pontinho aqui, um aqui. Então, ela vai dizer que 1 mais 1 mais 1
mais 2 é igual a 5. Isso também está correto, né? Então, assim, não há uma resposta única, há várias possibilidades. Esse material aqui é um material bem interessante. A gente pode fazer um fiozinho com 10 contas, podem ser todas iguais, né, preferencialmente, né, ou podem ser diferentes, né, e aí a gente amarra, né. Então, nessa tirinha de 10, é interessante que deixe um espaço, né, sei lá, as contas assim, eu faço uma fita maior, que eu posso colocar 2, quantos ficam? Né? Então, conforme a criança vai movimentando, vai deixando os espaços, é também uma forma dela ir visualizando aí com relação ao 10 ou com relação ao 5, ali, vocês é que definem como que vocês vão estar trabalhando em função do desenvolvimento dos alunos. Após, então, explorar o quadro do 5, explore o do 10, né? Você pode introduzir as fichas sem serem preenchidas, né? Para que cada aluno coloque na primeira fileira a quantidade de fichas que ele acha necessário para preencher, posteriormente preencha a segunda fileira como ele quiser, né? Observe sempre como eles estão produzindo, né? Faça perguntas sobre a forma como cada um deles organizou. Por que se organizou desse jeito? Como que você pode dizer isso? Como que você pode falar isso que está representado aí na ficha, né? Compartilhe essas diferentes organizações com o grupo, né? Lembre-se que o Vygotsky diz que a nossa linguagem organiza o pensamento. E essa linguagem, seja ela de que natureza for, né? Escrita, né? Pictórica, oral, e é isso que o professor precisa ajudar o aluno a desenvolver, né? Então, olha, aqui, por exemplo, os cartõezinhos, né? A gente tem aqui as fichas, né, com 10 preenchidas em cima, aqui embaixo em branco, e temos também a ficha só em branco, né? O quadrinho aí da dezena só em branco, né? Explorando esse quadro da dezena, tem uma atividade que a gente chama de números malucos, né? Sorteie números de 1 a 10 e peça para que os alunos representem na cartela das dezenas, né? Vá sorteando e vá observando, né? Como eles organizam essas quantidades na cartela, né? Se retiram todas as fichas, se colocam as fichas novamente, né? Ou se eles só vão complementando, então eu já tenho 5, e aí o número é 7, então eu só tenho que colocar 2. Isso vai dar noção para o professor de que se esses alunos já compreendeu, né, como funciona essa série numérica, né? Observa quantas tem, se eles retiram, se eles acrescentam, né? Esses dados é significativo para que você verifique o desenvolvimento conceitual do seu aluno. Se você perceber que eles acrescentam e retiram as fichas necessárias, né, explore como que você organizou as fichas para essa operação, né? Como você sabe, né, que você só tem que colocar 2, né? Deixa que o aluno responda. Para nós, essa resposta, ela é muito simples, né? Mas lembre-se que o nosso aluno, ele ainda está se apropriando desse pensamento, né? Implemente o jogo, né? Peça que eles informem a partir de uma determinada organização que foi feita, né? A partir de um novo número sorteado, se eles vão adicionar, se eles vão retirar, né? E quantas fichas, né? Quantas a mais, quantas a menos, se vão a menos, como que vai acrescentar. Mantenha a orientação da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Isso é importante porque já é uma orientação que as crianças estão aprendendo na escrita e é importante também que a gente trabalhe dessa forma, né? Ainda com relação a âncoras e os marcos, né? Ali tem alguns cartõezinhos com o número 1, número 8, número 5, né? Então, substitua o quadro da dezena por esses quadros com os números, né? Dizer o número de espaços no cartão, em vez de dizer o número de pontos, né? Então, por exemplo, eu preciso de 8, quantos espaços, né? Dizer o número de pontos que tem a mais, a menos, né? Ou menos 1 ou menos 2, né? E diga fatos relacionados com o 10, por exemplo. Eu estou explorando, né? Aqui o quadro da dezena, né? Eu sei que 6 e 4 formam 10, eu sei que 8 mais 1 é 10, eu sei que 3 e 7 formam 10, eu sei que 7 e 3 formam 10 também, né? Essas proposições, elas vão enfatizar uma aprendizagem coletiva,
né? Ou como cada aluno pode aprender com o outro e a importância da mediação do professor, né? Lembre-se sempre, pergunte para o seu aluno, né? Nem sempre aquilo que a gente observa tem a mesma lógica do nosso aluno, né? Então, pergunte, deixe que ele explique o seu pensamento, né? Pegue duas representações que você acha que são parecidas, né? E observe se eles explicam esses registros da mesma forma, né? Então, isso é muito rico, né, para o professor poder compreender como é que o aluno pensa, né? Igual na alfabetização, né? Para eu saber o que o aluno, né, escreveu, eu tenho que perguntar para o aluno, observar como é que ele está contando, como é que ele está explicando aquela escrita que ele fez. A mesma coisa em relação à matemática, né? Então, são propostas, né, que vão indicar essa apropriação do conceito numérico, né? E se você perceber que os seus alunos já adquiriram, amplie para outras dezenas. Não trabalhe só com 10, trabalhe com 20, com 30, né? É você que vai observando que esta criança já está conseguindo perceber a flexibilidade do nosso sistema de numeração e aí você vai ampliando para que ela possa fazer aquilo que a gente chama de parte todo, né? Ela consiga ampliar cada vez mais este conhecimento dela, né? Na relação de parte todo, né, o Vale diz que é importante a gente perceber que o número pode ser composto de duas partes, né, que o 8 é o 6 mais 2, e as crianças precisam compreender, então, que o número ele é composto de vários outros números, né, e que há uma conexão com as ideias, né, da adição e da subtração, né. Como que eu desenvolvo isso daí? Primeiro, fornecendo à criança, né, uma determinada quantidade de fichas, de cubos, de quadrados ou de tiras, né, de papel e pedir para que elas organizem em duas partes, né, e posteriormente em mais partes. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o 4 e o 2, eu tenho o 4 e o 5, né, aí eu tenho a de 10, né, solicite que elas leiam para os seus colegas, né, essas organizações que elas fizeram. Observe, é importante que as crianças registrem essas descobertas, tanto em forma de desenho, ou no quadriculado, ou na escrita com espaços em branco, ela pode colocar, por exemplo, 6 e 2, né? Ou usar a própria equação aditiva, né? Que é o 6 mais 2. Eu posso trabalhar primeiro com esses desenhos, né? Para posteriormente chegar aqui nessa forma de notação. Ela não é o objetivo, né? Ela não como é que fala, o primeiro objetivo que eu tenho. Eu primeiro quero que a criança compreenda. Compreendendo, eu vou introduzindo os símbolos matemáticos necessários para que ela possa escrever e ter uma forma de escrita que seja compreensível por todos, né? Como que eu desenvolvo? Primeiro, trabalhando com diferentes quantidades. Eu coloquei aqui, tem um material, geralmente em todas as escolas nós temos, que é um material, alguns chamam de escala, outros chamam de escala Cuisinert, né? Em que eu tenho lá os cubinhos, né? E os retângulos, então é o 1, o vermelhinho é o 2, 3, 4, né? Então, se eu quiser formar, por exemplo, uma fileirinha de 3, uma fileirinha só de 4, né? Quais são os cubinhos ou os retângulos que eu tenho que colocar ali, né? Então, a criança pode trabalhar isso com papel quadriculado, né? Cria arranjos com esse material Cuisinert, né? Registra essas descobertas, né? Para que a criança perceba que 2 mais 1 é diferente de 1 mais 2, né? Que o branco e o vermelho é diferente do vermelho e o branco. Ele tem uma outra ordem, porque ele é de uma outra, representa uma outra quantidade. Faça cartões com palitos de dentes, né, por exemplo, colado, para que eles percebam, né, esses modelos de diferentes formas. Então, não se fixe num único material. Utilize isso com materiais bem diversificados, né? Então, numa escola em que eu tenho 4 primeiros anos, né, cada professor pode fazer um material e aí eu tenho 4 possibilidades de materiais para poder utilizar, né? Na hora de atividade é um momento importante para eu poder trocar essas
organizar, né, esse ensino, né, com os meus colegas, para que não fique pesado para um único professor poder propor várias tarefas, várias atividades, né? Quando eu tenho o meu colega para poder discutir com ele, né, e inclusive pensar em atividades, isso fica muito mais rico, né, e muito mais tranquilo para o professor. Vocês podem também escrever o número da lousa e pedir para que eles selecionem 2 ou 3 para compor aquele número, né? Então, escolha, né, 2 ou 3 cartões, né? É importante também que ele registre essa descoberta, né? Tanto em desenho como em quadriculado, que ele use lá os espaços em branco, as equações e tudo mais. Solicite que eles justifiquem a sua resposta, né? Justificar a resposta é sempre uma questão que eu coloco para o meu aluno, né? Que é um problema. Por que você fez desse jeito? Há outra forma para fazer? Então, essa é uma situação problema também, né? Uma outra, dentro dessa relação parte toda, é explorar a parte que falta, né? Por quê? Porque na teoria dos campos conceituais, do Vernon, né, os campos aditivos, eles vão compreender tanto os problemas de composição, como de transformação, como de comparação, né? Então, a composição são os problemas que vão abranger situações que vai relacionar o todo com as partes. Na transformação, eu tenho uma situação inicial que ela vai ser modificada para resultar numa outra situação. E na comparação, eu tenho relações entre as situações que vão abordar conceitos, tanto de juntar, como de retirar, de transformar e de comparar, né? Essas são competências necessárias, né, para desenvolver diferentes tipos de situações, com diferentes níveis de complexidade, mais do que simplesmente ter habilidade para resolver operações numéricas. Então, trabalhar composições, transformações, comparações, né, é extremamente significativo para que o meu aluno possa desenvolver outros conceitos posteriormente, mais do que as ideias das operações, né? Então, trabalhando a parte de que falta, como que eu posso desenvolver isso? Eu posso, por exemplo, colocar umas fichas no pote, né? Eu estipulo uma quantidade a ser trabalhada. Então, por exemplo, hoje nós vamos trabalhar com o número 6. Eu dou um potinho, 6 fichinhas para cada um. Eles colocam a fichinha lá no pote e eu retiro uma determinada quantidade, né? Isso posso fazer eu, depois, posteriormente, meu coleguinha pode fazer com outro coleguinha, ou a gente pode trabalhar isso em grupo. Aí a gente tira uma determinada quantidade, né, de ficha, posso não retirar nada, retirar uma ou mais, né, e vou mostrar as fichas que ficaram no pote e pergunto, quantas tinham? Quantas nós tiramos? Quantas sobraram? Né? Podemos dizer que 6 menos 4 é 2, lembre-se que nós vamos sempre levar isso daí para o conhecimento matemático, né? Podemos dizer, então, que 4, né, se eu pegar da minha mão e do pote, também é igual a 6, né? Peça que joguem em duplas, deem diferentes tipos de respostas, vamos ver o que eles falam, como é que eles registram isso, né? E vão alternando os números, né? Vamos trabalhando com 8, vamos trabalhando com 6, com 7, com 8, com 9, com 10, e posteriormente a gente vai aumentando, né? Aqui também, olha, é a da fichinha, né? Cartões com a parte que falta, né? Faz cartões com um número, coloca na frente uma determinada quantidade, que os alunos completem com o que falta, né? Então, eu tenho 6, eu tenho 4, e ele vai completar com o que falta, né? Ou então, uma outra que é eu queria ter. Pegue uma quantidade de ficha ou cartão de um determinado número, e aí eu não preciso trabalhar necessariamente com material, eu também posso colocar nos cartões, mas isso, obviamente, depois que as crianças já manipularam bastante, né? E aí você diz assim, eu queria ter, eu retiro 6, eu queria ter 9, né? E as crianças respondem, né, quanto precisa para formar a quantidade que eu queria ter, né? Inverta, né? Por exemplo, assim, eu tirei 6, mas eu queria ter só 3. O que eu preciso fazer? Retira 3, né? Então, essas são explorações bastante interessantes.
Observe que para desenvolver o senso numérico, em especial nas adições e subtrações, a gente também está desenvolvendo as ideias que estão subjacentes a essas operações. Se não, vejamos. Na subtração, eu trabalho a ideia de retirar, né? Como, por exemplo, nas fichas do copo. Eu trabalho a ideia de completar e comparar, como, por exemplo, na cartela da dezena, né? Ou na cartela lá, que eu tenho 6, as 4 e coloco 2, né? Na adição, eu trabalho a ideia de reunir, de juntar, de acrescentar, né? Como os cartões com a quantidade que falta, né? E outras tarefas que envolvem aí a parte e o tudo, né? Explore todas essas ideias em cada uma das tarefas, né? E assim, dessa forma, a gente vai desenvolvendo esses conceitos que estão subjacentes às operações e às características do sistema de numeração decimal, né? Ainda com relação ao senso numérico inicial, né, retome essas atividades com números do 11 ao 20, né, e assim sucessivamente, né, até que você observe que os conceitos básicos, né, já foram apreendidos, apesar da quantidade, né. Quando você percebe que os seus alunos já adquiriram, né, este conhecimento, já tem esse senso numérico bastante desenvolvido, né, então vamos para outra etapa. Mas isso precisa ser muito bem explorado nos anos iniciais, e a gente vai ver isso quando formos ler os objetivos da BNCC do Paraná, né? O Vale traz uma coisa bem interessante que eu acho que ajuda vocês para fazer a avaliação dos alunos, né? Porque muitas vezes o professor fica em dúvida, como é que eu avalio? Nós já demos várias dicas aqui, né? Nós temos as provas operatórias, nós temos os registros dos nossos alunos, né? Em cada uma das atividades nós fomos observando se o nosso aluno acrescenta, se ele retira tudo, se ele coloca tudo de novo, né? Então, isso são etapas do desenvolvimento dessa aquisição, né, do senso numérico que o nosso aluno tem desenvolvido. Mas ele traz alguns itens que eu acho que pode ajudar vocês e por isso que eu coloquei aqui, né? Como avaliar se o ensino está contribuindo para que a criança desenvolva esse senso numérico? Então, nós vamos pegar, por exemplo, o número 8, né? E você pode avaliar se o seu aluno, né, se ele conta até 8, né? Se ele conhece as palavras para os números, lembra que a gente trabalhou a contagem anteriormente. Se ele conta 8 objetos, ele sabe que o 8 é a quantidade que tem de objetos naquele conjunto, né? Se ele consegue escrever o número 8, se ele reconhece o número 8, se ele adiciona e subtrai 1 e 2, sabendo que o 8 é o 7 mais 1, que 9, né? Que o 8 é 9 menos 1, que é 6 mais 2, que é 10 menos 2, né? Se ele reconhece esses padrões espaciais, aqui, por exemplo, um dos padrões do 8, sem que ele precise contar, bolinha por bolinha, né? Se ele utiliza o 5 e o 10 como referência, né? Se ele sabe, por exemplo, que o 8, né, 8 e 2 é 10, ou então que o 10 menos 2 é 8, né? Se ele relaciona a parte toda, que é esse trabalho que a gente falou, né? Se ele sabe que o 8 é o 5 e 3, que é o 2 e 6, que é o 7 e 1, e assim por diante, né? Isso inclui também a parte que falta de 8. Então, por exemplo, eu tenho 5 para o 8, quanto eu preciso, né? Se ele identifica dobros e metades, né? Por exemplo, que 4 é metade de 8. Lembra que nos padrões eu tenho 4 e 4, que vai representar o número 8, né? Então, isso ajuda a saber, né, que é o dobro. Se ele estabelece relações com o mundo real, né, que 8 é os dias da semana menos 1, eu tenho 7 dias, né, então se eu tenho 8 menos 1, vai dar os dias da semana, né, que o meu irmão tem 8 anos, que eu parei na página 8 do livro, né, que eu dei 8 passos para chegar, e por aí sucessivamente, né, então observe, né, que isso daí vai te dar um indicador de que você pode passar para novas aprendizagens, né? Mas não passe para novas aprendizagens se você observou que o seu aluno ainda não tem esse senso numérico inicial, que é necessário para compreender outros conceitos matemáticos, né? No material do PENAIC, que está aí nas referências, e muitos de vocês conhecem, alguns já até fizeram, né,
o curso, né, do PNAC, que é o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o Spinello traz as seguintes recomendações, né, que indica para mim que o meu aluno tem um sentido numérico. Se ele é capaz de realizar cálculo mental flexível, que é isso que a gente falou, 5 e 3, 3 e 5, 7 e 3, 3 e 7, né? Se ele consegue fazer, se ele realiza estimativas e usa pontos de referência, se ele faz julgamentos quantitativos e estabelece inferências, se ele estabelece relações matemáticas, se ele usa e reconhece que um instrumento ou suporte de representação é mais útil do que o outro. Vamos ver cada um desses para a gente entender um pouco melhor. Se ele realiza cálculo mental flexível, por exemplo, se ele estabelece relações numéricas importantes, né, que relacionam as propriedades das operações, por exemplo, a distributividade, a comutatividade, a associatividade, né, que é aquela questão que nós estamos falando, o 8 mais 2, o 2 mais 8, né, e outras relações aí. Se ele opera sobre os números e não com algarismos, né, se ele trabalha com a quantidade, né, que é o que a gente fala, e utiliza outras estratégias diferentes, né, porque da técnica operatória, porque nós não estamos trabalhando com a técnica operatória. Então, se ele consegue pensar, por exemplo, que 20 é mais do que 10, né? Se eu tenho lá, por exemplo, 8 mais 7, eu vou ter mais ou menos do que 10. Então, ele tem essa noção de que ele está trabalhando, né? Ele está operando com números, né? Não é simplesmente com algoritmo. Por exemplo, se você explorou as atividades anteriores, o seu aluno será capaz de calcular, suponhamos que nós trabalhamos até o 20. Ele vai calcular que 13 mais 11 vai dar 24, mesmo que ele ainda não tenha aprendido o algoritmo, porque ele é capaz de, por exemplo, adicionar as unidades, ele sabe que 3 e 1 é 4, e que 10 mais 10 é 20, então ele tem 24, né? E aí, outras possibilidades também que nós já fomos falando ao longo dessa live, né? O outro aspecto que o Spinello coloca é se ele realiza estimativas e usa pontos de referências, né, que seriam as âncoras. Então, por exemplo, ele revela, né, algumas formas de raciocínio mais rápido, né? Então, por exemplo, se ele tem o apoio do 10 ou o apoio do 5, né? Por exemplo, para ele resolver 19 menos 4, ele sabe que o resultado é 15, porque o 9 ele pode ser composto do 5 mais 4. Então, se ele já tem o 4, que vai sobrar é o 5. E ele é capaz de resolver. Ou ainda, ao somar o 7 e o 9, ele pode dizer, eu somo 7 mais 10 dá 17 e subtraio 1, porque eu acrescentei o 1 ali ao 9. Né? Veja como é interessante quando todas as relações anteriores foram bem exploradas. Né? Isso faz com que o meu aluno, ao final do primeiro ano, ele já tenha toda esta capacidade, né, para poder compreender os passos seguintes, né? Por exemplo, o outro item que o Spinello coloca lá no PNAE é que fazer julgamentos quantitativos e inferências. Por exemplo, vai demonstrar que a criança tem a noção de quantidade, se é muito, se é pouco, se é mais, se é menos, que foram relações que vêm sendo exploradas desde a educação infantil até o primeiro ano. E olha como elas são importantes para ele ter essa noção de quantidade. Né? Se eu tenho um copo pequeno com grãos de feijão e um copo maior com grãos de feijão, onde tem mais grãos de feijão? Né? No pote menor ou no pote maior? Né? Então, essas são relações, né, que o nosso aluno precisa construir ao longo desse processo. E depois ela vai trabalhar com números, né? Saber que o número, por exemplo, 15 é menor do que o 25, né? Que o 15 é um número menor que o 150. Então, essas relações são relações que vão sendo construídas conforme essas habilidades de pensamento estão sendo desenvolvidas. Por exemplo, ao ser questionado, né, na operação 187 mais 53, né, se ela poderia ser 200 ou não, mais do que 200 ou não, né, um aluno respondeu que não seria mais do que 200, né?
Porque se 187 para 200 falta pouco, 53 é muito, então vai passar mais do que 200, né? Ela seria mais do que 200, né? Então, o aluno responde que ela seria, essa adição de 187 mais 53 seria mais do que 200. Por quê? Porque do 187 eu estou próximo do 200. E se eu vou acrescentar 50, então lógico que eu vou passar. Veja que isso é ter uma noção de quantidade, não necessariamente a resposta certa, mas ele sabe que vai dar mais, porque ele já tem um conhecimento desenvolvido para poder fazer essa afirmação, né? Um outro aspecto do que o Spinello fala é sobre estabelecer relações matemáticas, né? Envolve compreender esse caráter gerativo do nosso sistema numérico decimal, né? Envolve também a noção de equivalência, a noção de quantidade relativa, assim como na capacidade de identificar as relações entre as operações. Por exemplo, ele consegue perceber que a relação da adição com a multiplicação, né? O que é a multiplicação? São as somas repetidas, né, de um mesmo número. Eu posso fazer 4 vezes 3, ou posso fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3, né? Eu vou obter o mesmo resultado. Ele consegue também estabelecer relação entre fração e divisão. Por exemplo, numa pizzaria, o número de fatias de pizza, ela é definida pelo número de pessoas que estão em cada mesa. Se há uma pessoa, ele serve a pizza inteira, se há duas, ele divide ao meio, se há três, e se há quatro, e assim sucessivamente, né? Pergunte para o aluno, né, em que mesa, né, a fatia da pizza vai ser maior, né? Então, diante desse problema, uma das crianças respondeu, é na mesa 1, porque tem menos pessoas para comer, aí o pedaço vai ficar muito maior, né? Então, essas relações, né, matemáticas necessárias, né, para que ele compreenda e vá raciocinando, como a gente sempre diz, né, que a matemática desenvolve o raciocínio, né? Não é só, é uma das ferramentas que nós temos, né? Então, os indicadores do sentido numérico, né, se ela sabe usar e reconhecer, né, que um instrumento ou um suporte de representação pode ser mais útil ou apropriado que outro. Por exemplo, para medir uma sala, é melhor usar a mão, a régua ou a fita métrica, né? Quando ela tem a noção da quantidade, né, que 1 metro, a fita métrica que tem 1,5 metros, ela é maior e vai possibilitar que eu faça menos medições para conseguir obter um resultado, ela vai achar, isso daí é uma relação matemática, né? E ela consegue reconhecer um instrumento para poder fazer isso, né? Ou ainda, ela vai usar um desenho, vai usar uma tabela, ou outro recurso que ela vai usar para poder expor a sua ideia, né? Ela vai usar um organograma, ela vai usar A criança define o que ela acha mais fácil. Óbvio que quanto mais conhecimento ela tenha de diferentes possibilidades de registro, né, ela vai poder optar aquele que é mais adequado, né? Então, compete a nós, professores, né, observarmos sempre a forma como as crianças registram, socializar isso com o nosso grupo de classe, para que nossos alunos tenham um repertório para poder escolher aquele que mais adequa à necessidade do momento, né? Muito bem. Nós vimos aí uma série de situações que envolvem aí o nosso sistema de numeração. Nós já dissemos, né, no primeiro ano nós vamos trabalhar 2 desses aspectos que, na verdade, trazem outros embutidos, né? Uma delas, que nós já falamos, é a questão dos símbolos, né? Então, vamos observar essa regularidade da escrita numérica, né? Que independente de eu ter barquinhos, meninas, botões, pintinhas, eu tenho sempre a mesma quantidade, desde que ela esteja representada numa ficha ou num conjunto, né? Aproveite as explorações anteriores, né, para associar isso daí aos símbolos. Associe as quantidades aos números que elas representam, né? E essa também é uma necessidade, né? Trabalhe com o traçado dos números, né? Isso também é importante. Anote os números em suas diferentes utilizações, né? O peso das crianças, a altura, o número da roupa que usam, o número do calçado, o número da rua que mora, né? Então,
trabalhe, né, com essas diferentes notações numéricas que representam diferentes usos dos números na nossa sociedade, né? Explore os conceitos, né, que estão subjacentes ao número, né? Ele é maior, ele é menor, quantos a mais, quantos a menos, né? Isso é extremamente importante, né? E a gente vai trabalhar também com os nossos alunos do primeiro ano os agrupamentos. Vamos iniciar esse trabalho com os agrupamentos. Lembre-se que o nosso sistema de numeração, ele tem uma base 10, né? Essa base 10, né, ela nos permite identificar que o nosso sistema ele é aditivo, ele é multiplicativo e ele tem um valor posicional, né? Então, eu posso trabalhar com jogos de agrupamento, vocês vão ver um monte em todo o material que vocês observam, nos livros didáticos, né? Tem uma série de sugestões de jogos neste material do PENAIC, que eu recomendo que vocês leiam, e ele está lá na bibliografia, né? Então, não trouxe aqui, porque eu acho mais importante a gente compreender, né, qual a necessidade de estarmos trabalhando isso e também sugerir para vocês onde vocês podem buscar, muito mais do que ficar dando aí uma lista, né, de jogos ou atividades, né? Algumas que foram colocadas aqui, elas tiveram um sentido de ilustração, para que vocês compreendam de como este desenvolvimento ele é necessário, ele é significativo e algumas possibilidades. São as únicas? De jeito nenhum. Existe uma enorme possibilidades, né, de outros jogos, de outros materiais que vocês podem utilizar. Disponibilize, por exemplo, né, nos agrupamentos, uma certa quantidade de materiais diversos, tampinhas, feijões, macarrões, para que eles vão fazendo agrupamento. Agrupem aquela quantidade, vamos supor, 10, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, né, de 6 em 6, de 7 em 7, em 8 em 8, né? O que nós vamos perguntar? Quantos grupinhos podem ser formados? Eu tenho 10, quantos grupinhos de 2 eu posso formar? Quantos eu não posso formar, né? Do total dos 10, quantos grupinhos eu consegui formar? Quantos ficaram soltos, né? E aí, a criança, para posteriormente a gente começar a trabalhar com a questão das unidades, e chegarmos às dezenas e às centenas. Peça para que eles registrem essas descobertas, né? Analise cada uma das descobertas, né? Verifique se eles compreendem que uma mesma quantidade eu posso fazer grupos diferentes, né? Dependendo da regra do agrupamento, para que eu possa depois entender que o nosso sistema de numeração é uma base 10 e todos os agrupamentos usarão essa base como referência, né? Elabore um texto coletivo com os alunos, né, para essas descobertas. É extremamente rico esses textos, né, porque ela consegue organizar o pensamento. E vocês conseguem também, a partir desses textos coletivos, né, dando um caráter, né, do conhecimento matemático. Não é só descrever o que fizemos, né, mas é o porquê, o que nós observamos, o que nós podemos concluir, qual a inferência que nós tiramos disso, né? Nós temos observado que é muito difícil o professor trabalhar com o texto coletivo, justamente porque às vezes ele não sabe qual é o conhecimento que está por detrás daquela atividade que ele está explorando, né? Então, com essas orientações, isso fica muito claro para vocês. E tendo esta clareza, é muito mais fácil para a gente organizar o nosso ensino, né? Então, sobre o sistema de numeração, né, há vários jogos que podem ajudar vocês a promoverem essa aprendizagem dos números. O importante é saber por que a gente seleciona uma determinada tarefa, que aprendizagem que ela promove, como que eu posso intervir para que o aluno avance nessa aprendizagem. E aqui eu dei algumas sugestões, né, que são os cadernos do PENAI, que tem um que é especificamente sobre os jogos, que está aí nesse link. Tem um que é só sobre a construção do sistema de numeração decimal, né? E tem toda a coleção também lá disponível nesse link aí. Muito bem. Coisas que eu acho que são muito importantes e significativas também para vocês poderem organizar e planejar o ensino. Um deles é ter claro que uma só tarefa eu posso atingir diferentes objetivos.
Então, eu posso propor uma tarefa e, ao mesmo tempo, estar trabalhando diferentes conceitos, diferentes objetivos. Ou, um mesmo objetivo, eu posso trabalhar com diferentes tarefas. Então, eu quero que ele, meu aluno, seja capaz de classificar. Esse é um objetivo, né? E eu posso fazer várias tarefas. E sei que uma tarefa vai trabalhar, entre outras coisas, não só a classificação, mas também, eventualmente, aí, sei lá, os atributos, formas, né? Coisas que eu estou querendo implementar. Para isso, eu tenho que organizar momentos de exploração livre quando eu estiver usando material, né? Uma exploração que seja direcionada e trabalhar a comunicação. O que o meu aluno fez, por que ele fez daquele jeito, né? E esses momentos podem ser trabalhados tanto individualmente, como em duplas, como em pequenos grupos ou com a classe toda. O professor é que, conhecendo os seus alunos, sabendo das suas dificuldades, sabendo das suas potencialidades, é capaz de organizar esses momentos de forma, ele pode fazer uma exploração livre em duplas, pode fazer uma exploração livre individual, ou em pequenos grupos, ele pode fazer uma exploração direcionada individual, ou em dupla, ou em pequenos grupos. Esta organização, ela tem muito a ver com o meu grupo classe, o meu grupo de alunos, né? A Smalley, a Katia Smalley, ela fala, ou ela tem um livro que vai falar sobre a resolução de problemas de jogo, que eu também acho muito interessante e trouxe para vocês aqui algumas reflexões, né? Ela diz que o jogo, ele é um momento muito importante para que o professor possa observar o aluno e, nessa observação, avaliar aquilo que o aluno consegue fazer, né? Como ele estabelece relações com aquilo que o jogo pode ser depreendido do jogo, né? E o professor pode avançar nas suas, né? O jogo, ele também possibilita registro dessas discussões e reflexões, né? Que pode ser esses registros, tanto um texto narrativo, como um bilhete contando um determinado aspecto desse jogo, uma carta, por exemplo, ensinando o colega a jogar, listar dicas, né, para ter sucesso ou para superar algum obstáculo, né, ou ainda através do desenho, né? Então, esses registros, eles podem se dar de diferentes formas, né? E é importante que o professor tenha na sala de aula um painel com diferentes registros, né? Que volte, que os alunos observam como o colega registrou, por que ele acha que o colega registrou daquele jeito, trazer esse painel para frente, pedir para que cada um dos alunos, ou, por exemplo, o professor pode selecionar 3 ou 4, né, que ele acha significativo, né, e que tem aspectos muito diferenciados, que sejam mais difíceis de compreensão, mais fáceis de compreensão, e vá trazendo e vá discutindo isso com os alunos. Lembre-se, não há certo e não há errado. Há diferentes formas de registros. Registros que são melhores, registros que não são tão bons assim para determinadas, para uma determinada comunicação. Mas isso é o aluno que tem que ir percebendo isso ao longo do processo, né? O Lucchesi vai trazer, fala sobre alguns procedimentos metodológicos que eu acho muito importante, né? E que eu gostaria de reforçar aqui com você, né? Que esse fazer educativo, ele é sempre um processo de ação, reflexão, ação, né? O professor propõe, os alunos fazem, o professor reflete com esses alunos, faz uma outra proposição para uma outra ação, a partir dessa outra ação ele vai refletindo e isso vai enriquecendo o processo de ensino e o processo de aprendizagem, tanto para o aluno quanto para o professor, né? Que o mesmo assunto pode ser tratado várias vezes em diferentes níveis de complexidade. Às vezes, eu já fui coordenadora da educação básica e é muito comum a gente chegar para os nossos professores e perguntar, vem com uma determinada queixa, né, que o aluno não está conseguindo atingir um determinado desenvolvimento, e aí você pergunta assim para o professor, mas você trabalhou isso? Sim, trabalhei. Você trabalhou isso? Sim, trabalhei. Você trabalhou isso? Sim, trabalhei. E de fato o professor trabalha, e ele trabalha muito, né? A gente observa isso, né? Mas o que acontece? Muitas vezes falta, né,
uma consistência nesse trabalho que o professor desenvolve, né? Ou uma sistematização, que são essas intervenções que o professor faz, né, com os alunos, que ele pergunta para que o aluno possa ir evoluindo nesse seu processo de compreensão. Faça uma reflexão, veja como é o seu processo de ensino, né? A outra coisa que o Lucchesi fala é que há situações de aprendizagem que devem ser oportunidades para os alunos reelaborarem as suas experiências informais. Aquilo que nós observamos. Os alunos chegam com uma série de conhecimento, né, da educação infantil, mas o que nós precisamos observar é que se essas experiências informais que os nossos alunos tiveram foram capazes de mexer nas estruturas de pensamento dos nossos alunos, se foram capazes de possibilitar a conceituação de um determinado conhecimento, né? Então, não se deixe enganar. As crianças aprendem aquilo que elas ouvem e usam muito bem a linguagem, sem que isso, contudo, signifique que ela saiba exatamente sobre o que ela está falando, né? Então, observe isso com os seus alunos para você poder ter ideia de como implementar o seu ensino, né? A construção dessa linguagem matemática, ela é um processo longo, ela é um processo lento e ela tem muito a ver com o social, né? Com as oportunidades que o nosso aluno tem para poder desenvolver esse pensamento matemático e a linguagem matemática. Por isso, a importância do registro, de descrever as relações apreendidas entre os diferentes conteúdos que são explorados, os procedimentos que eles utilizaram, como eles justificam isso. Então, tudo isso vai mostrando para a gente a evolução dos nossos alunos. Na manipulação com o material didático, a ênfase não é sobre os objetos, né? Mas sim nas relações e nas operações que ele realiza com eles. Então, o jogo pelo jogo, o objeto pelo objeto, ele não vai ajudar o aluno a avançar no seu, na sua conceituação, nas suas estruturas de pensamento. O que é que vai ajudar esse meu aluno? São as perguntas que eu vou fazer, é a reflexão que ele vai fazer sobre uma determinada ação, né? Então, é isso que vai ajudar, né? O National Council Teacher of Mathematics, né, que é um conselho, né, sobre para os professores de matemática, né, ele diz que cabe ao professor motivar a aprendizagem dos alunos, né? Ele precisa dar oportunidades para explorar e para resolver problemas que vão alicerçar e ampliar esses conhecimentos matemáticos em cada um dos momentos. Que o professor tem que selecionar tarefas que vão permitir, então, assim, múltiplas abordagens, né? Que recorram a ferramentas e representações variadas. Então, assim, não é preparar muitas tarefas, mas é preparar uma tarefa que a gente chama de inteligente. O que é uma tarefa inteligente? Eu posso ir à tarefa, voltar à tarefa, retomar essa tarefa, né? Olhando sobre ângulos diferentes, né? Em cada um dos momentos. Então, isso é o que a gente chama de uma tarefa inteligente, né? Então, às vezes, uma mesma tarefa ela pode ser explorada uma semana inteira, né? Porque ela tem diferentes aspectos que merecem chamar a atenção dos alunos, né? Vamos propor regularmente tarefas, né, que requeram um nível cognitivo elevado, né? Então, tarefas muito simples desestimulam os nossos alunos, eles precisam ser desafiados, né? E compete a nós, professores, poder fazer isso. Como nós fazemos isso? Sabendo o que é que os nossos alunos já sabem, e desafiando a saber aquilo que eles podem avançar, né? Ajude os alunos na exploração das tarefas, mas sempre o seu pensamento substitui do aluno. Lembre-se, nós já temos estruturas mentais desenvolvidas, já conceituamos uma série de conteúdos, né, que nós temos, mas o nosso aluno ainda não. O nosso aluno, ele precisa ainda desenvolver essas estruturas. Então, faça sugestões, mas deixe que o aluno, né, diga para você
como é que ele está caminhando nesse processo. Encoraje os alunos a usar abordagens estratégicas, né, que sejam diversificadas para dar sentido para resolver tarefas, né? E esse mesmo material, também apoiado no Smith, no STEM, diz que há 5 formas de aproveitar a resposta dos alunos, né? Preveja quais podem ser as respostas que eles vão dar, para que você possa pensar em perguntas inteligentes para fazer aos seus alunos. Verifique o trabalho e o comprometimento desses alunos nas tarefas, né? Selecione determinados alunos que possam apresentar esse trabalho, né? Ordene essas respostas dos alunos, né, para serem discutidas em função das suas especificidades, né? O que cada uma tem de particularidade, né? E que às vezes, juntando todas elas, nós podemos chegar numa outra forma de organização. Relacione as diferentes respostas dos alunos, né, com as ideias-chave da matemática, né, de forma a que cada conversa, cada comunicação possa ser uma síntese daqueles conceitos, daquelas habilidades que você está tentando desenvolver. E para isso também tem um papel do aluno, que é extremamente importante. Ser perseverante na exploração e no raciocínio para resolver problemas, né? Muitos alunos desistem, nós mesmos, né, desistimos quando achamos que a coisa está muito difícil. Por isso que é necessário encorajar esses nossos alunos, né? É preciso que o aluno tome para si a responsabilidade de dar sentido para aquela tarefa. Por que é necessário ele resolver aquilo, né? Que ele possa apoiar os seus conhecimentos e ideias anteriores para ele ir estabelecendo conexões, né? É muito gostoso, né, você vê o prazer do aluno quando ele consegue enfrentar um desafio, né? Quando ele consegue resolver um desafio que você colocou para ele, né? Use ferramentas e representações, né, que eles acham necessário para apoiar as resoluções de problemas e a explicação, né? Então, assim, usar as ferramentas que o aluno aprendeu, né, que ele observou durante esse processo e diferentes representações é extremamente importante, né? É preciso, para que haja comunicação dentro da sala de aula, aceitar e esperar que os colegas, né, usem abordagens diferentes, que venham a discutir e justificar as estratégias uns aos outros, né? Isso se chama respeito, e é preciso que haja respeito nesse processo de aprendizagem, né? Ainda no NCTM, ele traz, por exemplo, alguns princípios que eu gostaria, né, um material que está lá em anexo, e que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, e que eu acho que ele é bem importante, né, é esse daqui. Ele diz que há diferentes níveis de ensino. A gente vai lá do nível 0 até o nível 3, né? Então, eu tenho o papel do professor, né, que é o professor que está lá na frente, esse é o nível 0, né? É o professor que está lá na frente, que ele domina essa conversa. E aí, eu vou lá, os alunos vão conduzindo a conversa por si próprios, né? O professor apenas orienta, né, da periferia ou ao lado, distante, ele espera que os alunos vão clarificar o pensamento uns dos outros. E aí ele vai dando diferentes níveis, né, dizendo o tipo de questionamento, como é que se dá a explicação do pensamento matemático, como que se trabalha essas representações matemáticas, como se constrói essa responsabilidade dos alunos na comunidade. Eu acho que é um quadro bem interessante, né, e por isso eu trouxe ele aqui para vocês, para a gente poder estar discutindo ele um pouco mais, né? E eu queria, já finalizando o nosso encontro, né, deixando ali, olha, não se esqueçam de ir lá para o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, para podermos bater um papo pessoalmente, né? Então, eu queria retomar com vocês o que foi que nós falamos hoje, né? Nós falamos das múltiplas facetas dos números, né, da complexidade que é aprender o sistema de numeração decimal e tudo que envolve essa aprendizagem, né? Envolve o desenvolvimento do senso numérico, as primeiras contagens, a escrita e o reconhecimento numérico, as relações numéricas, tanto espaciais como de mais um
e 2, menos 1 e 2, o uso das âncoras no 5 e do 10, as relações de parte todo, né? Ideias que exploram as propriedades das operações e as características do sistema de numeração decimal, né? E a avaliação dos desempenhos dos alunos quanto ao censo numérico, tanto a que está proposta pelo Vale quanto a que está proposta pelo Spinillo, né? E o desenvolvimento das características do sistema de numeração decimal, que nós, no primeiro ano, vamos trabalhar os símbolos e os agrupamentos para a gente trabalhar a base 10. Né? E também trouxemos aqui para vocês um pouco dos princípios metodológicos dessa organização do ensino, né? Além de sugestões metodológicas. Muito bem, qual é a relação do que nós falamos hoje com a BNCC do Paraná? Vocês têm aí no anexo 2, que eu vou aqui compartilhar com vocês, e eu queria só retomar para que vocês vissem, né, isso que nós falamos. Deixa eu pôr aqui no exibir. Bom, espero que vocês tenham conseguido olhar, né? Então, eu peguei aqui quais são os objetivos que a BNCC do Paraná coloca para os números, né, no primeiro ano, né? Trabalhar o conceito de número, que nós falamos hoje exaustivamente, o sistema de numeração, os números naturais, os ordinais, né? Os números naturais, adição e subtração, construção dos fatos básicos da adição e da subtração, a noção de multiplicação e divisão, e as regularidades e padrões figurais e numéricos, né? Muito bem. O que estabelece como objetivo? Reconhecer e utilizar a função social dos números naturais. A gente falou isso o tempo todo. Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias, contar de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5, né? Pareamento, fazer agrupamentos, utilizar recursos, tanto manipuláveis como digitais, né? Hoje nós não exploramos isso, né? O uso da tecnologia para desenvolver essas habilidades, né? Apoiar com imagens ou suportes para poder resolver problemas, né? Estimar, comparar quantidades, né, de dois conjuntos aqui, ó, em torno de 30 elementos, trabalhar por estimativa, né, e de indicar quem tem mais, quem tem menos, se tem a mesma quantidade, contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades, né, e aqui a gente falou, vamos trabalhar com 10, depois a gente vai explorando com 20, e depois vocês vão vendo que depois do 30, 40, as crianças chegam no 100 com muita facilidade. Apresentar registros verbais e simbólicos, né? O tempo todo nós falamos sobre a importância das crianças registrarem, mas o registro é para ser um instrumento de comunicação, de ação, reflexão e ação, lembre-se disso, né? Comparar números naturais, né, com situações cotidianas, nós exploramos isso bastante, construir os fatos básicos da adição, né, em jogos, brincadeiras, compor e decompor números, né, resolver o compor e decompor números, a gente trabalhou com parte todo, né, as âncoras do 5 e do 10, resolver e elaborar problemas de adição envolvendo o número até 2, com significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, que nós já explicamos para vocês, organizar e ordenar objetos ou representações por atributos como cor, forma, medida, que foi o que nós exploramos bastante lá na pré-escola. O que nós, e aí vamos lá, né? Esse material está lá disponível também para vocês, né? Então, que é o anexo 2, então vocês podem pegar. E do que nós não falamos hoje? Nós não falamos sobre a álgebra, né? Não falamos, e na álgebra tem lá, como objetivos, né? Descrever após o reconhecimento, a explicação de um padrão ou regularidade, elementos ausentes em sequências recursivas de números, de objetos ou figuras. Apesar de não termos falado sobre a álgebra, nós trouxemos aqui, né, uma coisa muito importante, que é explicitar um determinado padrão, uma regularidade, né? Então, esta comunicação, ela é extremamente importante
para a exploração da álgebra, né? Reconhecer os primeiros termos de uma sequência, né? Quando a gente trabalha o nosso sistema de numeração decimal, a gente está trabalhando com uma sequência, né? Seja ele por números naturais, figuras ou objetos, né? Então, essa questão da álgebra, a gente também trabalhou, né? Deu sugestões para que vocês trabalhassem, né? Quando os dominós que nós trabalhamos no primeiro encontro, com uma diferença ou com duas diferenças que vão possibilitar esse trabalho, né? E, apesar de vermos tudo isso, estamos só no início de um longo trabalho, né? Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Às vezes as pessoas, nós queremos como professor, né, que os nossos alunos saibam muito e saibam bastante, que tenham um conhecimento muito abrangente, e o que acontece nesse processo, né? Nós acabamos nos esquecendo, né, de que a construção deste pensamento, o desenvolvimento, né, ele é algo que se faz passo a passo, né? Não é um processo rápido, não é apenas a partir de uma atividade, não é apenas a partir de um momento, né? Mas são coisas que se repetem cotidianamente. No início a gente falou, trabalhe todos os dias, aproveite todas as sugestões. Chega no final do dia, leia, né? Anote o que foi que você trabalhou, quais foram as coisas. É por isso que todo professor tem o seu registro, o seu diário de classe, o seu diário de bordo. Então, assim, há números, nomes, né, para esses registros que nós, professores, fazemos, né? Inclusive com a nossa reflexão sobre aquilo que nós observamos dos nossos alunos. Isso é muito rico, né? Muito rico para as nossas pesquisas, para aprofundarmos a nossa prática, né? Então, eu trouxe aqui, né? Nós precisamos o tempo todo pensar, refletir, o tempo todo ter ideias, né? Para que possamos explorar e buscar qual é a melhor forma, a melhor maneira para a gente fazer essa mediação, essa intervenção, né, para promover a aprendizagem, né? E lembre-se, os alunos pensam sobre aquilo que os cerca, né? Então, ouça os alunos, né? Peça para que eles explicitem os seus pensamentos, compare os diferentes registros, as diferentes explicações, não no sentido de ser melhor ou ser pior, mas auxilie os seus alunos a terem repertório para poder justificar. Isso é extremamente importante, né? É um processo de reflexão que eles vão carregar ao longo dos anos, né? Para se tornarem cidadãos críticos, conscientes, que sejam capazes de analisar, sejam capazes de pensar, né? E a gente só consegue isso se formos trabalhando gradativamente, né? Desde a pré-escola e assim sucessivamente, né? Então, vocês têm aí as referências, né, que nós falamos, é um material bastante rico, que vai ajudar vocês a preparar aqui a apresentação, né? Então, é um material extremamente rico, que vai poder ajudá-los, né? Então, vocês têm esse material em mãos, está lá disponível no link que já foi passado para vocês, e vocês podem fazer um uso disso para poder organizar o trabalho. Converse com os seus colegas, converse com os seus professores, né? Para que vocês possam fazer isso daí de uma forma muito tranquila, né? Então, muito obrigada pela atenção de todos, e agora vamos lá bater um papo e tirar as dúvidas de vocês, tá bem?